E aí pessoal, beleza? Professor Ravan Leão, trazendo para você aqui agora uma super dica de legislação especial. Vamos tratar aqui da Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Súmulas do STF e do STJ. Súmula do STF, súmula de número 108, diz que a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato fracional é da competência exclusiva do juiz. O que a súmula está dizendo? Olha, promotor de justiça, delegado de polícia, conselheiro tutelar não aplicam medida socioeducativa. Medida socioeducativa é uma cláusula de reserva jurisdicional, é uma responsabilização a um adolescente por uma conduta descrita como crime ou contravenção, que é o instituto do ato fracional, ok? Muito cuidado, lembrando que promotor de justiça e delegado de polícia podem aplicar medidas de proteção por uma construção doutrinária e jurisprudencial. Agora o ECA afirma que a medida de proteção ela pode ser aplicada pelo conselho tutelar, também pelo magistrado da infância. Agora, medida socioeducativa, só juiz de direito, sabendo que existem varas exclusivas para tratar do tema, que são as varas da infância e juventude, com juízes que trabalham somente com essa temática. Porém, naqueles municípios onde não há uma vara da infância e juventude exclusiva, o juiz responsável pelaquela comarca, ele é o juiz competente para sentenciar o adolescente a uma medida socioeducativa. Tranquilo? Cuidado. Súmula de número 265 do STJ diz que é o seguinte: é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão de medida socioeducativa. Primeiro, pessoal, para a sua prova, o termo menor infrator tratado em condão sumular, em súmulas, é tranquilo, isso acontece com muita frequência, mas cuidado com a questão que o termo menor infrator é um termo que já está ultrapassado. Para o conteúdo, para o concurso público se utiliza o termo autor de ato fracional, adolescente em conflito com a lei ou adolescente autor de ato fracional. E se já estiver cumprindo medida socioeducativa, o termo pode ser socioeducando, tranquilo? Mas em termos de súmula, utiliza-se ainda o termo menor infrator. O que ele quis dizer aqui nessa súmula? Olha, naquela regressão de medida socioeducativa, também conhecida como internação-sanção ou internação-castigo, ou seja, ele está lá cumprindo uma medida em meio aberto, por exemplo, uma medida que não tem restrição de liberdade, ou ele está numa semi-liberdade, que é aquela medida que ele, um período fica sob responsabilidade do Estado e outro período ele está sob o convívio comunitário, familiar, tranquilo? Ele desrespeitou uma medida dessas mais brandas, ou a medida em meio aberto, ou a medida de semi-liberdade, ele pode receber a internação-sanção. Essa internação-sanção, ela é uma construção doutrinária e jurisprudencial, podendo permanecer em até 3 meses numa unidade de internação. Ou seja, o adolescente está numa medida muito tranquila, ele desrespeita, ele não respeita o que está imposto pela sentença para aquela medida em meio aberto ou de semi-liberdade, e assim ele pode parar dentro de uma unidade de internação por um período de até 3 meses. Olha o que ele quis dizer aqui: para que esse instituto ocorra, deve-se ouvir o adolescente. Então não vai haver aqui aquela figura lá do direito penal de revelia, não acontecerá para internação, sanção, também chamada aqui de regressão, beleza? Muito cuidado. Súmula 338 do STJ. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Olha, pessoal, o tratamento para a situação do ato fracional aplica-se a alguns institutos que estão lá no direito penal, mas não são institutos que servem para punir, para repreender, porque essa punição ela já está contida no Estatuto da Criança, no que tange às medidas socioeducativas. O que se busca é uma complementação para que o direito seja aplicado numa medida dentro da razoabilidade. O que é a prescrição penal? É quando é um instituto que o Estado pede o poder de punir alguém por um lapso temporal muito alto atingido, que está previsto ali, salvo engano, no artigo 109 do Código Penal. Existem tabelas. Uma pessoa que comete um crime com pena máxima acima de 12 anos, a prescrição vai se dar com 20, por exemplo. Ou seja, aquela pessoa passa 20 anos sem cometer outro crime, não mais poderá ser punida. Isso é uma maneira de obrigar o Estado a ser mais rápido em níveis de justiça, do trabalho do Ministério Público, bem como do sistema policial, para que as pessoas sejam presas e responsabilizadas. Então,
essa mesma situação é aplicada ao adolescente. Como a medida socioeducativa ela pode não ultrapassar 3 anos, ou seja, ela não tem uma internação com prazo determinado, mas ela passa por várias revisões de no máximo de até 6 meses e não pode ultrapassar um período de 3 anos, ou seja, então se essa medida é 3 anos e lá no Código Penal uma pena de até 3 anos ela prescreveria em 8, considerando que o adolescente tem menos de 21 anos e lá no Código Penal diz que as pessoas com menos de 21 anos a prescrição cai à metade, ou seja, essa perda do poder de punir do Estado, ao invés de ser nessa situação de 8 anos, cairia para 4, então aplica-se as medidas de internação, a medida de internação, ou de semi-liberdade também, que trabalha de 3 anos, e também tem uma construção também de prescrição lá no meio aberto, que é diferente, não dá para falar aqui agora. Nesse caso, aplica-se a prescrição socioeducativa em 4 anos. Então, o que você tem que saber? Aplica-se o Instituto da Prescrição às medidas socioeducativas? Sim. Qual prazo? 4 anos, em se tratando de medida de privação de liberdade. Tranquilo? Muito cuidado com isso aí. Súmula 338 do STJ, o que ela diz? Que no procedimento para aplicação da medida socioeducativa é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Pessoal, a confissão, ela não é rainha das provas não, tá? Até no jargão aí que existe aí, dizem que ela, muito pelo contrário, a confissão ela é prostituta das provas, né? Porque ela pode ser manipulada, a pessoa pode confessar querendo sair daquela situação que ela está vivendo, ou por uma medida de pressão que ela venha sofrendo, então dessa maneira ela pode confessar. Então o que ocorre? O Instituto pode, ele serve inclusive lá no direito penal para atenuar determinadas situações. Aqui, se o adolescente chegar e confessar a autoria do ato infracional, esse fato não vai ensejar para ele diretamente uma medida socioeducativa, nem muito menos a sua apreensão, porque vai ter de haver toda a apuração do ato infracional dentro do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a Lei 12.594 de 2012, SINASE, para que daí saia para ele uma decisão que possa restringir sua liberdade, tranquilo? Então, se caiu uma questão dizendo que ele confessou e por essa confissão vai ensejar para ele uma responsabilidade socioeducativa, dispensando outras provas, dispensando a ampla defesa e o contraditório, que também estão previstos no procedimento de apuração do ato infracional, está errada, tranquilo? Outro ponto, pessoal, súmula 342 também do STJ. No procedimento para aplicar, súmula 383 do STJ, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor da sua guarda. Olha, pessoal, muita atenção aqui também, porque isso também pode cair na sua prova. O que acontece? Como funciona a questão do domicílio? Lá no ECA, salvo engano, no artigo 146, 147, o domicílio ele se dá inicialmente pelo endereço dos pais ou responsáveis. No segundo momento, onde a criança ou adolescente se encontra. E, em se tratando de ato infracional, o domicílio se dará no local onde ocorreu o ato infracional. Tranquilo? Então nós temos aí 3 situações. E o que ele quis dizer aqui? Que também nas ações conexas que estiverem ocorrendo outras situações, além de, vamos botar, tem uma tutela, tem uma situação que envolve o adolescente de um prejuízo, de uma ação de dano material, que podem estar processando outras pessoas, os seus representantes processando em nome dessa criança ou desse adolescente, em regra, vai se dar pelo endereço de quem possui a guarda, ok? Muita atenção nesse ponto. Outro detalhe aqui, pessoal, súmula, muito cuidado também, súmula 492 do STJ. Olha só o que quis dizer. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação ao adolescente. Pessoal, olha só, a internação de um adolescente é uma medida excepcional extrema. E ela vai ocorrer quando? Quando se tratar de ato infracional que ocorreu
por meio de grave ameaça ou violência à pessoa. Tranquilo? O tráfico de drogas é considerado para a doutrina um crime de perigo abstrato. Ele não é um crime de perigo concreto nem de violência à pessoa. Tranquilo? Então, dessa maneira, mesmo que o adolescente esteja ali num tráfico de uma quantidade relevante de drogas, não vai ensejar diretamente a ele. Por si só essa situação não vai levá-lo à internação. Antes tinha uma construção jurisprudencial que deveria acontecer 3 atos para que isso ocorresse, mas houve uma mudança recente no entendimento do STJ, não tem esse quantitativo. Eles vão fazer uma avaliação do caso concreto, mas não é só a situação do tráfico de drogas que pode ensejar. Muito pelo contrário, o tráfico de drogas por si só não levará o adolescente para uma medida de internação, ok? Então, muito cuidado nisso aí. Lembrando que para internar o adolescente tem que ser ato fracional, grave ameaça ou violência à pessoa, reiterados outros atos graves, e essa reiteração que vai levar esse estudo do caso concreto por parte do magistrado da infância e juventude, e também o que a gente comentou anteriormente, que tratando da internação sanção ou internação regressão, quando ele está numa medida mais tranquila, ele descumpre essa medida, ele pode ficar por até 3 meses cumprindo uma medida de internação, tranquilo? Chamada aí jurisprudencialmente, doutrinariamente, internação de sanção. Outro ponto, pessoal, súmula de número 500 do STJ. Muita atenção, cai direto em concurso. Olha, para a configuração do artigo 244b, independente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Vamos fazer a leitura novamente. A configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal. O que ele quis dizer? Não adianta entrar com a situação na hora da defesa daquele maior que estiver ali em companhia de um menor no crime cometido, que também ele vai responder por corrupção de menores. Não adianta nesse artigo ele vir falar que o adolescente já era corrompido, que o adolescente já praticava diversos crimes, atos infracionais, que ele já se prostituía. Não, isso não serve. Não há adolescente já corrompido. Isso não, a construção jurisprudencial não é essa, tranquilo? Ele se trata de crime formal. Por quê? Ele não precisa necessariamente de um resultado. O resultado pode até existir, mas a jurisprudência, a doutrina, ela traz para uma consumação antecipada. Só no fato de estar acompanhado no adolescente para cometer crimes já configurará o tipo penal do 244b, dispensando a análise se esse adolescente tem ou não conhecimento, entendimento, se ele é corrompido ou não, ok? Cuidado, inclusive no passado houve uma decisão de uma magistrada do norte do país, ou nordeste, salvo engano, onde ela afirmou lá na sua sentença que a garota já fazia programas, dessa maneira ela não seria corrompida, e uma pessoa tinha tido relações sexuais e ela tinha menos de 14 anos. A capacidade sexual no Brasil se dá com mais de 14 anos. Quem tem menos de 14 anos, mesmo a criança ou adolescente querendo manter a relação sexual, vai configurar o crime de estupro de vulnerável do 217A. Então, muito cuidado, tá, pessoal, com esse ponto aqui. Então, fica a nossa dica. E para fechar, é o seguinte: nos seus 267 artigos, o único artigo que passou por uma questão de correção pelo Tribunal do STF, ou seja, o único artigo que foi considerado inconstitucional foi o parágrafo 2º do artigo 2447, na parte final do parágrafo 2º, que dizia que aquela emissora que divulgar dados, revelar informações do adolescente em situação de ato fracional, por exemplo, ela passaria por até 2 dias de suspensão da sua programação. O STF disse que, no ano de 99, que essa situação trataria de uma censura prévia que não é mais permissível após a nossa Constituição de 88. Dessa maneira foi tornada inconstitucional essa parte do parágrafo 2º pela ADIM de número 8632 do ano de 99. Beleza? Então fique atento nisso aí. Tamo junto, peguem firme. Vamos lá.